Ao longo dos últimos dias, nós mostramos aqui no Repórter Brasil o impacto da ditadura militar em vários setores da vida do país. Hoje você vai ver o que aconteceu com a economia. O modelo autoritário passou por um falso milagre e acabou em uma década perdida. Com o regime militar veio o Programa de Ação Econômica do governo. O objetivo era a estabilização. A primeira medida do regime militar é tentar controlar a inflação pelo arroz salarial, é um acordo com o FMI, com medidas duras de ajuste fiscal. Foram adotadas medidas como a correção monetária, a criação da caderneta de poupança e a inauguração do Banco Central. Castelo Branco faz reformas que vão dar bases para um crescimento econômico mais adiante. O Estado passou a investir em projetos de crescimento nas áreas das telecomunicações, construção de estradas, ampliação do sistema de geração e distribuição de energia elétrica. Uma era de grandes obras: a Ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica e as usinas nucleares. Todas as ações visavam principalmente o aumento de investimentos estrangeiros no Brasil. A nova política permitia financiamento nacional às indústrias de outros países. Nesse período, os Estados Unidos e países da Europa ofereciam crédito fácil para o Brasil e os empréstimos se multiplicaram. Foi o agravamento da dívida externa nacional. As empresas no Brasil, sufocadas pela política de restrição de crédito em moeda nacional, aceitavam assumir risco cambial. O sistema financeiro foi reestruturado, o comércio mundial se expandiu. Entre 1968 e 1973, a economia brasileira teve crescimento de 11% ao ano. Era o chamado milagre econômico. Nem esses economistas do governo acreditavam que aquilo fosse acontecer. O país cresceu, o país tornou-se a oitava economia do mundo. Por outro lado, as políticas sociais ficaram esquecidas e a concentração de renda aumentou. A produção do milagre econômico, 40% dela foi apropriada por 10% da população. Houve um setor que foi particularmente bem tratado ao longo dessa trajetória, que foi o setor bancário comercial. A partir da década de 80, o modelo entrou em crise. Em 1982, o Brasil pede ajuda ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Em 83, a inflação atingiu 239%. Os salários foram achatados. No ano seguinte, o endividamento externo chegou aos 100 bilhões de dólares. A inflação se acelerou brutalmente e a dívida externa esmagava o Brasil. O que foi errado no regime militar foi a maneira que se reagiu ao choque em 79. Em 79 nós tivemos um aumento do preço do petróleo, aumento da taxa de juros e a economia brasileira tinha que se adaptar a esse novo ambiente externo que era extremamente desfavorável. Ao invés de fazer o ajuste aqui que nós deveríamos ter feito, nós continuamos querendo crescer e aí geramos uma década perdida. Este é um país que vai para frente, de um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta, é o Brasil do nosso amor. E na semana que vem, o Repórter Brasil vai mostrar uma série de reportagens que aprofunda o entendimento desse período da ditadura militar.